Oi, pessoal, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. São 7h07, vamos esperar um pouquinho até umas 7h10, tá? Aí até lá eu fico aqui à disposição de vocês. Vamos esperar aqui mais alguns minutinhos para o pessoal chegar. Professor, o PDF que é da leitura dessa aula e da próxima aula é o mesmo, não é? Isso. Se não me Ah, falha a tá. memória, tenho quase certeza que sim. Daí o senhor indicou as páginas que são para ler, aí a dúvida que eu tinha é que tem umas páginas que não estão indicadas. Aí Aham. é da forma como está lá no plano de ensino mesmo, né? Tem que seguir lá, é porque o texto termina né, com páginas que não são indicadas, mas se você seguir ali o que está certinho, é só ler até onde termina o conteúdo que acaba naquela última página mesmo. Ah, tá bom. Obrigada. Bom, pessoal, já são 7h10, então vamos começar, tá? Deixa eu compartilhar minha tela. Bom, eu sempre recupero com vocês, né, antes da gente iniciar as aulas, o cronograma, né, para a gente ter sempre uma noção de como que a gente está caminhando no conteúdo. Então, hoje é dia 23, a gente vai dar sequência aqui no conteúdo, né, com esse texto do Mota, de 88, páginas 135 a 141. Tá? Então, considerações sobre o alcance e os limites da TGA. Só um aviso, né, a aula passada eu tive problema para fazer a gravação da aula, né, então ficou dividido em 3 partes, tá? Caso alguém tenha tido, né, alguma dificuldade para acessar o conteúdo no YouTube, né, fala comigo porque realmente não ficou o ideal. Tá? Eu olhei depois, não chegou a ficar totalmente ruim, mas né, não é o que a gente está acostumado. Então, caso alguém tenha alguma dúvida ou perdeu algum conteúdo, né, eu lembro que uns 10 a 15 minutos da aula não foram gravados, não puderam ser gravados, porque simplesmente o meu computador não estava gravando. Foi pouco conteúdo, não comprometeu, tá? Mas deem essa avaliada lá na questão do YouTube. Bom, então, pessoal, a gente vai dar sequência aqui no conteúdo, né? E é muito importante para que vocês consigam compreender a análise que a gente vai fazer hoje. É importante vocês compreenderem o caminho que a gente está seguindo, né? Então, lembrem-se que essa é uma disciplina teórica, né? Que tem como ementa e que tem como objetivo apresentar, fazer com que vocês desenvolvam competências relacionadas às principais teorias do campo da administração, né? Do campo organizacional,
ou as principais teorias que nós utilizamos no campo da administração, nem sempre são teorias nossas, né? E assim por diante. Então, em função desse objetivo, que caminho que a gente está fazendo, né? Na unidade 1, a gente está aprendendo as bases para conseguir entender o que são essas teorias, né? Para que vocês consigam absorver o máximo o que são essas teorias, para que vocês consigam analisar as teorias e não só elas em si mesmas, né? Mas também as implicações dela para a prática e assim por diante. Então, lá na primeira aula sobre esse tipo de conteúdo, né, a gente aprendeu qual que é a importância da teoria para a administração. Na aula passada, a gente discutiu o texto do Popper, onde a gente, então, viu o problema da demarcação, que ele chama, né, onde vocês aprenderam como distinguir o que é uma teoria de uma teoria científica e quais são as implicações disso para a administração. E hoje a gente vai, basicamente, fazer uma primeira aplicação prática do raciocínio que a gente aprendeu no texto do Popper, né? E a gente vai ter como objeto de estudo, à luz daquele raciocínio do Popper, à luz do que a gente aprendeu na aula passada, a gente vai fazer uma análise da TGA, né? Então, a gente não vai aqui recuperar as aulas de introdução à administração, né, pegar as teorias que formam a TGA, quem são os autores, quais foram as escolas, a gente não vai fazer isso. A gente vai, na verdade, ter todo aquele conjunto de teoria como objeto de análise, né? Então, se a gente aprender o que é uma teoria científica, o que é uma teoria, né, quais são as implicações de uma e de outra para a prática, a gente vai agora se perguntar, tá, em relação à TGA, né, como que a TGA fica sabendo agora o que é uma teoria, o que é uma teoria científica, quando eu posso usar uma, quando eu posso usar outra, quais são as implicações, né? Então, vamos dar esse foco na TGA, tá? Aplicar esse raciocínio como objeto de análise. Então, por isso que a gente vai, né, falar sobre considerações sobre até onde a TGA pode alcançar e, principalmente, quais são os limites dela. Tá? Então, discutir os alcances e limites da TGA. Primeira coisa que vocês têm que se perguntar, pessoal, quando vocês aprendem o que o Popper disse, né, sobre o que é uma teoria, o que é uma teoria científica, então, o que é a TGA, né? Então, antes de qualquer coisa, a gente sempre precisa começar pelo começo, né? Ou seja, se perguntando o que é isso que eu estou estudando, né? Do que se trata, né? Qual que é a definição desse objeto que eu pretendo analisar, estudar, criticar. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter claro aqui e consensuado entre nós é o que de fato é esse objeto de análise de hoje que é a TGA, né? Então, o que é a teoria geral da administração? Vocês precisam entender o processo de criação da teoria geral da administração para entender o que ela é de fato, né? Então, se vocês olharem, pessoal, né, para a teoria geral lá da administração, pegarem lá o livro de vocês de introdução à administração e assim por diante, né, o título do livro lá é Teoria Geral da Administração. E aí, se você raciocina um pouco logicamente, né, você começa a pensar, bom, então eu vou conhecer uma teoria, né, que é, portanto, uma teoria, como o próprio nome diz, né? E o que é uma teoria que a gente viu na aula passada? Uma descrição sobre como, onde, quando, por que acontece algo, né? Uma hipótese sobre isso. Eu vou ver uma teoria que é geral, portanto, explica toda a administração. Então, é isso que você espera se você não conhece a TGA e você vai lá e lê o título do livro, Teoria Geral da Administração. E o que a gente vê, na verdade, quando a gente abre o livro, né, para estudar a TGA? Que, na verdade, a Teoria Geral da Administração, ela não é uma única teoria, né? Ela é um conjunto de teorias ou de abordagens, né? Claro que a gente pode discutir se, por exemplo, né, as relações humanas é uma teoria em si, então é uma escola, né? Então, é um conjunto de teorias, de abordagens, de escolas administrativas que, na verdade, então, não é uma teoria e muito menos geral. Ela não é geral, né? Então, é um conjunto de teorias, abordagens, visões, escolas sobre aspectos fundamentais da administração, mas não sobre aspectos gerais da administração, né?
Então, o que a gente vê lá quando a gente vai estudar teoria geral da administração? A gente vê a administração científica do Taylor, a gente vê a escola das relações humanas, do Maslow, a gente vê os princípios de administração do Fayol, né? A gente vê a burocracia do Weber, e a gente vê mais uma porção de teorias, né? Abordagens, práticas particulares, né? Ou seja, essas teorias aqui, todas essas abordagens, pessoal, elas seguiram aquele caminho que o Popper disse lá quando ele discute o que é uma teoria científica. Elas tiveram uma etapa da vida onde elas eram pura e simplesmente teorias, ainda não científicas, ou seja, não aceitas socialmente, né? Ou seja, não passíveis de teste e refutação. E aí o que aconteceu? Conforme a administração, o campo da administração foi amadurecendo como prática profissional, como campo científico, né? E aí a gente vai ver isso depois. Isso acontece quando? Na chamada quarta revolução industrial, começo do século XX. A gente depois vai estudar como que a gente é produto desse momento histórico que a humanidade viveu, que foi a chamada revolução industrial. Então, com a Revolução Industrial, a administração como campo científico, como campo prático, começa a se solidificar, né? Então, a gente começa a ter lá organizações que são industriais, que demandam planos de gestão, que demandam visões sobre questões humanas, financeiras, de modelo de negócio completamente diferentes do modelo econômico feudalista que se tinha antes, né? Mercantilista, feudalista que se tinha antes. Então, dado esse novo contexto, precisou surgir um novo campo chamado administração, né? E esse campo, em função de estar surgindo, ele precisava de uma base teórica. O que era a base teórica da administração? A chamada teoria geral da administração. Por isso que quando a gente vai ver lá quais são as teorias, os quadros teóricos, os autores que compõem a teoria geral da administração, são basicamente os autores clássicos da administração, né? Por quê? Porque isso que se chama hoje de teoria geral da administração nada mais é do que um conjunto de teorias fundamentais da administração, né? Ela não é nem de fato uma teoria única em si e muito menos geral, né? Então, isso é TGA, pessoal. Aplicando o raciocínio que a gente aprendeu na aula passada do Popper sobre o que é uma teoria científica e uma teoria não científica, né? A gente vê que TGA, do modo como ela é ensinado para nós, ela não é muito científica, né? Porque a teoria em si sequer existe. Então, se ela sequer existe, como que ela pode ser passível de teste, de refutação, né? Então, o que existe são teorias que compõem um rótulo, né? Um conjunto de teorias que a gente colocou uma etiqueta, né, para organizar ali o surgimento da administração, para falar, olha, esse campo profissional prático que está surgindo agora, dentro desse novo modelo de negócios que está nascendo na Revolução Industrial, essa função, essa profissão que está nascendo, esse campo científico que está nascendo, tem como base teórica essas teorias, chamada Teoria Geral da Administração. Então, isso é teoria, isso é TGA, pessoal. Tá? Ela não tem nenhuma prescrição em si ou uma descrição sobre quando, onde, por que um fenômeno vai acontecer. Ela não elabora nenhum tipo de hipótese de previsão de resultados esperados, né? Ela em si, em função de não ser uma teoria, não fornece para a gente prescrições sobre como testá-la, tá? Mas ainda assim ela é um quadro teórico basilar e fundamental da administração. Então, entende? O que vocês passam a entender agora melhor é que, assim, tudo bem que a TGA não seja científica. Por quê? Porque, ainda assim, ela é uma base das teorias fundamentais da administração. Então, você pode ir lá ler TGA, conheça o Taylor, conheça o Ford, conheça o Weber, conheça Mayo, Maslow. Ela ainda é válida, entende, pessoal? A crítica que a gente faz aqui, para que vocês consigam evoluir dentro do entendimento da compreensão teórica na administração, é que não, ela não é uma teoria e ela também não é geral. Só que ela tem o seu espaço ali para que você consiga aprender, ter uma introdução sobre quais são as teorias, as abordagens clássicas e fundamentais da administração. Só isso. Tá? Então,
esse é o lugar da TGA. Esse é o lugar da Teoria Geral da Administração no campo que a gente atua, pessoal, né? Então, o que vocês também começam a perceber? Se você quer ser um bom administrador, não adianta estudar só TGA, né? Então, o que vai adiantar em função de como o nosso campo se estruturou, teoricamente? É aquilo que o Popper disse. A teoria, quanto menor for, melhor, né? Quanto mais restrita ela for, melhor, porque aí ela vai ser mais testável, mais verificável, melhor descrita. Então, para vocês serem administradores teoricamente preparados, o que vocês têm que fazer, então, pessoal? Vocês têm que conhecer, estudar e analisar não só a TGA, que é a, entre aspas, geral, mas sim as microteorias da administração. O que a gente pode chamar de microteorias da administração? As teorias relativas a cada objeto de interesse. Então, se você quer estudar lá planejamento estratégico, acesse as teorias de planejamento estratégico. Se você quer estudar lá as teorias de OSM, né, de sistemas e métodos, que bebe na fonte do Taylor, estude as teorias específicas de OSM. Se você quer estudar gestão de pessoas, estude as teorias específicas de gestão de pessoas e não só as relações humanas. Entende? Então, isso mostra para a gente que nós não podemos viver de uma teoria geral. Primeiro, que ela não é teoria, e segundo, que ela não dá conta da generalidade da administração. Se vocês querem conhecer cada um dos campos, serem bons práticos, bons teóricos, consigam ter todas aquelas competências que a gente falou relacionadas ao conhecimento da filosofia e da teoria na administração, né, de interpretação, o que vocês precisam fazer como administradores é, além de conhecer a TGA, que é a introdução, detalhar e estudar todas as microteorias que existem na administração e que forem do seu interesse. Entende? Então, essa é a nossa principal conclusão disso aqui. Não é uma conclusão para jogar fora a TGA, de então não serve para nada. Não, pelo contrário. Se você quer ser introduzido no campo da administração, né, entender globalmente o que é administração, né, conhecer alguns dos clássicos da administração, você pode e deve ler a TGA. Porém, como você é preparado e sabe que ela não é uma teoria, muito menos generalizada, o que você começa a perceber? Bom, para além da TGA, eu vou ter que estudar todas as microações, os microprocessos que eu tiver interesse dentro do campo da administração. Então, por isso que essa é a disciplina onde vocês vão ver essas microteorias. Entende? Por isso que ela se diferencia de introdução à administração. As teorias lá, Taylorismo, Fordismo, Volvoísmo, a gente vai ver a teoria da burocracia, a gente vai ver a teoria do conceito de troca, né, que diz respeito a mercado. A gente vai ver as teorias sobre os modelos teóricos organizacionais. A gente vai ver as imagens de organização do Morgan, que são basicamente teorias sobre modelos de negócio que ele apresenta. Entende? Então, a gente vai, na verdade, fazer um estudo muito mais aprofundado das microteorias e não da teoria geral. Bom, o que o Mota diz para a gente, né? E aí é por isso que eu falei para vocês. Por que então que a TGA existe, né? Porque a gente, como eu falei, a gente fazendo esse raciocínio, chegando às conclusões, algumas pessoas vão então vamos jogar, podem pensar, vamos jogar a teoria geral fora, né? E como eu falei, não é isso. Pelo contrário, vamos usar a teoria geral como ponto de partida para expandir a nossa percepção sobre as teorias gerais, realmente, mais fundamentais da administração. Mas por que ela existe, então? Né? Por que ela surgiu? Por que a gente usa? E por que a gente não pode descartar ela? É o que a gente sempre diz em estudos teóricos, filosóficos e assim por diante, né, pessoal? Isso também vale para a administração. Por exemplo, a teoria dos jogos é muito baseada nisso. Se você quer entender um fenômeno, algo que aconteceu, uma das coisas que você tem que entender é o contexto onde aquilo aconteceu, né? Porque, para além do fato em si, você vai entender quais são as variáveis ambientais que podem ter levado àquele resultado, né? E se a gente olhar o cenário e o contexto onde a TGA surgiu, a gente consegue entender as razões do porquê se chamou de TGA e assim por diante. Já falei para vocês um pouco. Então, o Mota fala lá para a gente, né? A TGA nasceu em um contexto de adaptação, né, onde os modelos de negócio estavam simplesmente sendo revolucionados, né? Imaginem vocês que agora o modelo de negócio padrão não é mais uma propriedade privada
tipicamente rural, né, que entrega produtos basicamente em nível de commodity. Agora a sociedade, e depois mais para frente isso evoluiu para serviço, internet, mas agora a sociedade é basicamente baseada numa produção industrial, em massa, que demanda tecnologia, que, portanto, demanda qualificação das pessoas, demanda outro estoque e assim por diante. Então, a TGA surgiu nesse momento de mudança. Portanto, ela foi uma teoria que precisou se adaptar, né? Precisou ter um arcabouço teórico, né? Ou seja, precisou reunir teorias que conseguissem responder aos problemas daquela época, né? Então, por isso que, por exemplo, a gente vê a questão da burocracia no início da administração, né? O que era a burocracia? Olha, antes eu tinha uma propriedade, como eu falei, basicamente rural. Eu não precisava ter nenhuma documentação, nenhuma norma escrita, nenhuma regra, nada. E agora eu preciso ter arquivo, preciso ter normas, né? Eu preciso ter processo, eu preciso ter hierarquia. Então, para isso se usou da doutrina sociológica do Weber baseado na burocracia. A gente vai ver nas próximas aulas qual que é a importância da burocracia para a administração. Entende? Então, a TGA nasceu nesse momento de adaptação, né? Ela, em função de tudo que ela fez, ela também inovou, né? Porque era basicamente o surgimento de uma nova área profissional que estava surgindo, que era o campo da administração ou das ciências administrativas, né? Então, não se tinha até então, antes da quarta revolução industrial, que terminou em 1910, não se tinha uma área profissional focada em gestão, né? Que discutia coisas sobre gestão, que discutia métodos, que fazia experimentos para ver que tipo de processo dentro de uma empresa pode ser melhor. Então, ela era, na época, uma teoria inovadora, né? Ela se pretendeu ser abrangente, né? E por isso que a gente fala, esse do ponto de vista científico, apesar de momentaneamente lá no início do século XX ser algo bom, né? Porque a abrangência era desejada, porque abarcava todos os quadros teóricos para justificar a existência de uma área profissional, né, chamada administração. Então, a abrangência era até desejada, mas a gente vê que hoje isso, na verdade, do ponto de vista científico, é um limite, né? Porque aplicando o conhecimento do Popper, uma teoria que quer explicar tudo não explica nada, né? Mas ela sim, ela teve por quase que uma obrigação, né, ser abrangente. Então, por isso que eu falo para vocês, não é pelo fato dela não ter um caráter científico. A gente precisa descartar, porque ela é muito abrangente, né? E depois, até 1960, a partir de 1970, ela se solidificou, né? Ela, principalmente, né, com o surgimento do toyotismo, que é 1960, que é basicamente o tipo de processo produtivo que quebra, né, que inova completamente, que tem uma coisa disruptiva em relação ao Taylor-Fordismo. Então, lá em 1960, 1970, com o toyotismo, ela se solidifica e vamos dizer, se fecha como teoria, né? A partir dali, a gente não adicionou mais nenhuma teoria dentro do que se chama de teoria geral da administração, né? Então, vocês vão ver aqui que, basicamente, tudo que a gente vai falar daqui para frente não está dentro da teoria geral da administração. Né? Por quê? Porque ela chegou em um processo de se solidificar, né? Então, se ela é uma teoria que vai apresentar as teorias fundamentais da administração, não vamos colocar as microteorias aqui dentro. Então, elas se solidificaram. Então, isso tudo para dizer para vocês qual é o valor da TGA. Né? Então, a TGA é uma teoria que nasceu em um contexto, né? Um quadro teórico, não vamos chamar de teoria, porque ela não é uma teoria, mas ela é um quadro teórico, né? Que surgiu em função do contexto que ela tentou responder, né? De adaptação, de inovação, de abrangência, e depois se solidificou, que tem início lá com a última fase da Revolução Industrial. Tá? Então, como eu falei para vocês, né, as teorias refletem, né, as ideologias momentâneas daquele contexto. Se vocês pegarem, né, a visão tanto do Taylor quanto do Fayol, né, que são dois grandes autores da administração, a gente vai ver grandes diferenças sobre ela. Né? O Taylor tinha uma visão basicamente micro, né? Então, se vocês leem os livros do Taylor, né, que inclusive eu recomendo, são, além de textos acessíveis, em termos de linguagem e tamanho de página, né, são coisas muito interessantes que a gente aprende ali, assim, coisas que a gente se surpreende demais, né? Mas a visão dele era basicamente micro. O que era a visão do Taylor, pessoal? Era a visão da tarefa,
né? O Taylor, por exemplo, estudava qual que era o ângulo de uma palheta de desenho que um projetista de uma máquina tinha que ter para ele ter uma visão otimizada daquilo, qual que é a postura que ele tinha que ficar, a que distância as ferramentas que ele usa tinham que ficar da mão dele. Então, ele pensava a organização de modo muito micro, né? Ou seja, muito qual é o jeito de melhor executar uma atividade específica, né? Ao passo que se a gente vê o Fayol, né, lá com todas, né, o que se chama das funções básicas do administrador, era um cara que propunha uma visão muito mais macro da administração, né? Falava lá que as funções do administrador é supervisionar, controlar e assim por diante, né? Então, o que a gente vê? Que essas duas coisas aqui estão unidas, né, sobre um mesmo rótulo, TGA, Teoria Geral da Administração. Eu estou falando isso só para que vocês consigam ver como, de fato, a TGA é em si, pura e simplesmente um rótulo, né? Ela não se preocupou em segmentar, isso aqui é micro, isso aqui é macro, né? Ela pura e simplesmente juntou tudo ali em função desse momento, dessa ideologia momentânea que se tinha, tá? E como eu falei, né? Ela, apesar de cumprir um papel muito importante, nós precisamos avançar em relação à TGA. Tá? Nós, enquanto administradores, não podemos viver só de TGA. Tá? Nós não podemos também nos orgulharmos de termos uma TGA a ponto de apresentar ela como a única teoria da nossa área, né? Pelo contrário, ela tem que ser ali o básico, né? Você pode até apresentar o básico para as pessoas, mas o que você tem que investir são nos diferenciais, ou seja, nas teorias que diferenciam cada área da administração, que diferenciam cada atuação, né? Você não vai conseguir ter uma atuação competente em estratégia lendo só TGA. Também não vai conseguir ter uma atuação competente em gestão de pessoas lendo só TGA, né? Então, é muito importante saber que esse caráter geral, explicativo, adaptativo e muito abrangente dela é o limite mais importante. Tá? Então, o que vocês precisam se abrir, estarem dispostos a desenvolver, são competências relativas aos outros quadros teóricos, né? A quadros teóricos menores, né, que dizem respeito a cada fenômeno que vocês querem estudar, a cada área, e aí sim, uma vez definida a área, identificado o problema, ler, estudar, analisar aquelas teorias. Tá? Então, esse seria o principal limite da TGA. Alguém quer falar? Matheus. É porque eu ainda estou com aquele problema de levantar a mão, que eu não está aparecendo um negócio para levantar. Mas, enfim, você pode só explicar de novo essa parte de que a gente não pode ter só a TGA como um fator para a gente levar em consideração? Qual que é a outra parte? Só por que a gente não pode ter a TGA como único quadro teórico, né? Ou até como principal quadro teórico? Porque ela não dá conta de explicar a diversidade da própria administração, entendeu? Então, hoje a gente já tem, imagina que a TGA é do início do século XX, a gente já está no início do século XXI, a gente já tem 100 anos de administração como campo profissional e como campo científico, onde várias microteorias muito mais relevantes para cada objeto, né, foram desenvolvidas. Então, né, peguem, por exemplo, aí a área de estratégia. Por que você não vai conseguir atuar bem na área de estratégia se você só lê a teoria geral da administração? Porque você vai ver muito pouco ali dentro sobre estratégia em relação ao que a estratégia é hoje de fato, né? O que se chama de teoria geral da administração não vai apresentar para vocês, basicamente, as teorias relacionadas à estratégia depois de 1950, 1960. Né? E olhem que de lá, quantas escolas estratégicas apareceram. Entende? Então, e isso vale para todas as áreas. É importante para todas as áreas, gestão de pessoas, marketing, logística, administração pública, todas as áreas da administração. Né? Gestão de pessoas, isso vale para tudo. Então, a TGA vai dar conta do quê? Vai dar conta de introduzir vocês ao campo. Olha, a administração é essa aqui, né? Esse aqui é o Fayol, esse aqui é o Taylor, né? Essa aqui é a abordagem das escolas humanas, e ponto. Né? Coisa de, como vocês viram, primeiro semestre, introdução à administração. Bom, depois a atuação do administrador fica muito mais detalhada, né? Como, por exemplo, eu posso desenvolver um método ótimo de produção, né? Isso você vai ter que ir lá para as teorias da área de finanças, para a teoria das áreas da área da probabilidade, da área da matemática, entende? Então, por isso a TGA não vai dar conta de suportar toda a atuação, tá?
tá? E riqueza de atuação que a administração tem hoje. Acho que tem uma mão levantada, acho que era a Júlia. Jéssica, né? Pode falar, Jéssica. Ah, tá. Professor, como você disse que a TGA ela é muito antiga, enfim, não teria como uma pessoa, não uma pessoa, né, mas haver uma reforma dela e fazer ela ser talvez, não um pouco mais específica, que querendo ou não, ela tem que ser geral mesmo, né, que é para introduzir, mas, Uhum. mas pelo menos mais atualizada, não sei, porque tem muita coisa também que muda, enfim. Seria o Excelente caso? pergunta, tá, Jéssica? Não só seria o caso, como nós já temos. Então, vocês vão ver no texto, deixa eu até minimizar aqui para ver no cronograma que dia que é a aula, a gente vai ver isso nesse texto aqui, ó, Reed 1999. Tá? Então, em 1999, esse autor aqui, o Reed, ele não falou que ele queria fazer isso, tá? Ele não falou assim, vou reformar a TGA. Mas, sem declarar esse objetivo, ele fez. Tá? Então, ele pegou, né, os últimos 2 séculos de teorias administrativas em geral e reorganizou essas teorias no que ele chama de modelos. Tá? E aí, aí sim, aí você vai ver que é algo que atualiza tudo que é geral, né? E divide essas teorias em rótulos bem específicos, né? Então ele vai falar lá, olha, tem teorias aqui só relacionadas a mercado, né? Então são aquelas teorias muito da área da economia, da área de finanças e assim por diante, né? Tem teorias só focadas em conhecimento, né? Então são teorias relacionadas à teoria dos jogos, gestão de pessoas e assim por diante. Então sua pergunta é muito pertinente, porque, sim, e aí vejam, em 99, né, quase 100 anos depois do início do campo da administração, isso foi feito. E aí a gente vai poder estudar, né, tanto que na aula eu sempre chamo de nova TGA, tá? Esse modelo, esses modelos, né, interpretativos do Reed, tá? Então a gente vai ver isso mais para frente. Entendi. Obrigada, professor. Nada. Bom, pessoal, é isso. Então, deixa eu ver aqui o bate-papo, né? Ver se tem alguma pergunta. Vocês têm alguma questão? Então, basicamente, né, o que a gente pode aproveitar esse texto do Mota, juntando com o texto do Popper, que a gente viu aula passada, é isso, né? Lembrem-se, como eu falei, minha aula nunca é um copia e cola dos textos, tá? Porque copia e cola não tem sentido apresentar, porque quem quiser copiado e colado simplesmente vai lá e lê o texto, né? Eu apresento aqui sempre uma parte analítica, tá? De contribuição analítica para vocês em relação ao texto. E para esse texto de hoje é isso aí. Alguém tem alguma dúvida, alguma questão, alguma coisa, pessoal? Sobre a matéria, acredito que não, professor. Certo. Sobre qualquer outra coisa também podem perguntar. Qualquer coisa pertinente a nós, né? Sobre, que eu acabei de ver aqui acho que eu perdi a aula passada e não vi. Aí tá falando sobre definição dos grupos de seminário. Foi definido isso? Se não me engano, essa é uma falha do programa, tá? Porque a gente não tem seminário nessa disciplina em formato virtual. Eu acho que isso até já tinha sido visto aqui, eu que não alterei o documento, tá, Matheus? Assim, não, tranquilo. Eu fiquei preocupado agora, eu falei. Não, achei tranquilo, né? Já. Tranquilo. Eu realmente não tive tempo, é uma coisa tão simples também, às vezes essas coisas mais simples a gente vai deixando por último para fazer as mais complexas. Eu acabei não alterando o conteúdo, mas provavelmente não vou conseguir fazer isso também tão rápido. Tá? Mas qualquer coisa relacionada a seminário, grupo, que eventualmente apareça no programa ou no cronograma, ignorem. Tá? Os únicos 3 trabalhos que vocês têm que fazer, 2 trabalhos, né? São as sinopses e as provas. Tá? Perfeito, obrigado. Legal. Bom, pessoal, acho que é isso, né? Não tem mais nenhuma consideração aqui no chat. Professor, Tá? Sim. Quando eu estava lendo o texto, eu fiquei numa dúvida quando ele fala da relação entre ideologia e teoria. Não ficou muito claro para mim qual que é essa relação, diferença. O senhor pode explicar? Tá.
Isso é importante, tá, Isabela? Porque, como eu falei, essa é uma parte que eventualmente eu acabo não abordando na minha fala, e aí eu sempre espero, tá, que vocês que leem o texto, né, os que leram o texto, abordem qualquer dúvida, tá? Então, esse tipo de contribuição é super bem-vinda. Basicamente, a diferença entre teoria e ideologia, né, é que a ideologia é aquela teoria, isso na visão do Mota, tá, pessoal? Né? Isso é um assunto tão atualmente vigente, né, na nossa sociedade e, infelizmente, discutido de modo totalmente ocasional, né, enfim, cada um faz o uso dessa palavra e atribui o sentido que quer, tá? Então, por isso que é importante falar que isso é na interpretação do Mota. Tá? A ideologia é basicamente aquela teoria provida de uma, entre aspas, uma preferência ou uma dedução do autor, né, para interpretar aquela teoria. Tá? Então, isso a gente pode, dentro dessa visão do Mota, considerar uma ideologia. Né? E a teoria seria uma teoria pura e simplesmente como a gente estudou no Popper, tá? Ou seja, uma descrição de como, onde, quando um fenômeno pode acontecer, deve acontecer, hipotetizado sobre como vai acontecer. A ideologia, em geral, pega teorias, né, e agrega a elas interpretações, assunções, nem sempre são falsas, tá? Então é importante também, como eu falei, nunca demonizar a ideologia, tá, pessoal? Ideologia é algo absolutamente natural dentro da filosofia, das ciências sociais, e algo que quem compreende sabe que é natural do ser humano, tá? Então, você junta ali as teorias, interpretações, assunções, né, deduções, eventualmente, que você, né, interpreta ou reinterpreta a partir da teoria, tá? Agora ficou bem claro, professor. Obrigada. Legal. Bom, mais alguma coisa, pessoal? Podemos encerrar por aqui. Bom, tá certo então. Pessoal, boa noite a todo mundo, tá? E aí a gente se encontra na quinta-feira, tá bom? Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, professor. Professor, tchau, tchau. Boa noite, professor.